Aqui, ó, vamos continuar. Falando mal e... Esse falar mal é blasfemar ou caluniar. Vamos lá. Versículo onde eu estou, hein? Versículo 12, né? Falando mal daquilo que são ignorantes, tá? Falando mal, caluniando, né? Daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Quer dizer, eles acham que estão destruindo aquilo que eles querem destruir. Na verdade, eles mesmos são destruídos na sua própria destruição, entendeu? Eles estão, né, caluniando, jogando nas mídias sociais, né, falando mentiras e mais mentiras. Parece que eles estão tentando destruir os outros. Na verdade, eles estão se destruindo, tá? Ó Senhor Jesus. Esse, irmão, o homem se tornou irracional, né? Romanos 1, versículo 28, né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Irmão, aí já chegou no fundo do poço. Eles já falam o que querem falar, não tem mais restrição, não tem mais freio, né? Eles vão cada vez mais praticando coisas inconvenientes, tá? E, né, ora, onde estou? Vamos lá para o 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, não só eles fazem, eles ficam provocando para que mais pessoas também se rebelam, mais pessoas também falem mal com mentiras e calúnias, tá? Então, essa é a situação do homem quando perde o freio, tá? E recebem o salário da injustiça. Atos 1, versículo 18. Pedro estava se referindo a Judas, capítulo 1, versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Ele está se referindo a Judas, que traiu a Jesus, vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, e no fim ele se arrependeu, ele se jogou, se precipitou e rompeu pelo meio, tá, na queda, e todas as suas entranhas saíram, né, do seu ventre. Irmãos, ele recebeu salário da injustiça. Então Pedro, na verdade, estava se referindo ao que aconteceu com Judas. Agora vamos voltando lá, versículo 13. Versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, já falei, considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Irmãos, os falsos profetas daquela época, eles já caíram, uma vez que caíram na esfera carnal, buscando prazer na luxúria carnal, né? Porque a palavra luxúria aqui é trufe, tendo a mente e o corpo debilitados pela indulgência, pela vida luxuriosa, efeminada, vida fácil em pleno dia. Quer dizer, não tem mais freio. Quando você solta freio da consciência, o homem no começo, né, pode até fazer coisas menos graves, mas vai afundando a coisas mais graves, porque não tem mais freio, tá? Então, ó Senhor Jesus, são nóduos, né? Nódoas são manchas, né? E deformidade moral. Eles se regalam os seus próprios enganos, eles enganam os outros e eles estão enganados e se regalam os seus próprios enganos, enquanto banqueteiam junto convosco nas
nas festas de amor. Aqui, banquetear convosco, irmão, sabe o que é banquetear aqui? Vai por Judas, você vai entender esse Judas, versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade ou festas de amor, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Irmãos, eles, enquanto banqueteiam convosco, o que é banquetear com eles? As festas do amor. Lembra que nós de vez em quando fazemos uma festa do amor aqui, né? Faz tempo que não fizemos, mas acho que nós fizemos aqui ultimamente mais 2 vezes, né? Festa do amor, os primeiros cristãos, irmãos, eles tinham essa prática de fazer festas. Essas festas eles chamavam de festa do amor, tá? E tanto é que lembra que Paulo, e isso associado à ceia, associada à mesa do Senhor, e Paulo teve que advertir: vocês estão usando essas festas do amor em memória do Senhor nas festas, né, na mesa do Senhor, vocês estão se embebedando, vocês estão comendo que nem, né, como né, se aproveitando das festas para encher a barriga, para, né, comer. Então Paulo fala assim, lembra do 1 Coríntios 11? Vocês se lembram? Vamos lá, 1 Coríntios 11. Isso acontecia nas festas do amor deles. 1 Coríntios 11, versículo 20. Lembra? Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Né? Ó Senhor Jesus, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-eis? Nisso certamente não vos louvo. Então eles tinham festa do amor no partir do pão, na ceia do Senhor, e misturavam essas coisas. Então alguém se regalava em comer e até se embriagar, né? Então essas eram as ceias da festa do amor. E esses falsos mestres se misturam no meio dos irmãos como lobos, né, vestidos de pele de carneiro, e vivendo no meio dos irmãos, né, e como, né, o amigo fala, né, de vez em quando, né, sai da moita e dá uma facada, isso, e depois se esconde né, e fica ali banqueteando junto convosco. Então, se dissimulando ali no meio dos irmãos, né, e tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Irmãos, é importante os olhos dele eram cheios de adultério, né? E insaciáveis no pecado. Vocês sabem que é importante você tem olhos bons ou olhos ruins? Sabe que tudo depende de como você vê. Para alguns, a palavra profética é uma coisa horrível. Ele detesta você. Toda vez que você fala em palavra profética, ele fica arrepiado, né? Mas quando... E você? Os seus olhos. Tudo depende dos olhos, certo? Por exemplo, Mateus 5, 28. Dá uma olhada. Mateus 5, 28. Eu sei que você ama a palavra, né? Versículo 28, né? O Senhor fala: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Quer dizer, olhar. Depende como você olha, tá? Tem um tipo de olhar e tem outro tipo de olhar. Então, depende como você olha, tá? E Mateus 6, 22. São os olhos
a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se você tem um olho ruim, a palavra de Deus é ruim para você. Se você tem olhos bons, irmãos, você vai ganhar bênção na palavra do Senhor. Então, e você vai ser luminoso, você vai iluminar os outros, o seu semblante mostra, os seus olhos brilham. Mas se os seus olhos forem maus, você tem ódio no coração, os seus olhos o quê? Estão como é que é? Olho de peixe, né? Olho de peixe morto, né? Olho de peixe morto, irmãos. O seu semblante é de ódio, ou o seu semblante é descaído, não é isso? Irmãos, tudo depende dos olhos, sabia disso não? Depende dos olhos. E por isso que o Senhor fala também em Mateus 13. Mateus 13. Tem gente que fala, não sei por que vocês gostam tanto da palavra, vocês falam tanto da palavra, né, então, palavra profética, né, tal. Eu não vejo nada disso que vocês estão vendo, porque tudo depende do olho, né? Seu olho. Se o olho for mau, não vai ver nada, né? Por isso que o Senhor Jesus falou em Isaías, né, versículo 14, Mateus 13, ouvireis com os ouvidos, ouvir também é importante, né? Ouvireis com os ouvidos, de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, está vendo? Olha como é importante ver. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Tem gente que olha, mas não vê nada, tá? Mas você vê? Por que não vê nada? Porque o coração deste povo está endurecido. Coração duro, endurecido, tem os olhos ruins, os olhos não veem. Tá? De mau grado ouvir com os olhos, com os ouvidos, e fecharam os olhos para que não vejam, para suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Se você tem olhos que veem, se você tiver ouvidos que ouvem, o seu coração vai entender, você vai ser curado pelo Senhor. Claro que o contrário é o mesmo. Se você tem olhos que não veem, você tem ouvidos que não ouvem, né? O seu coração nunca vai entender, porque o seu coração está endurecido, você não vai ser curado pelo Senhor. Por isso o versículo 16, bem-aventurados porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, tá? Então eu vou usar essas palavras para dizer para vocês, bem-aventurados porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém. E aqui fala, onde está? Versículo 14, né? Tem os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Irmãos, os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. O que é engodar? Quem sabe o que é engodar? Engodar aqui em grego é deleazo, é capturar com uma isca, enganar através de agrados, fascinar, seduzir e iludir. Quer dizer, esses falsos mestres enganam com uma isca, sempre com uma isca, né? Enganam através de agrados, bajulam você, né? E fascina você, e seduz você, ilude você, né? Viu, a mim? Na verdade, a pescaria toda é um engodo, viu? Você está enganando os peixes, né?
colocando uma isca ali, o peixe, ai, coma que você vem para minha panela, né? É isso aí. Então, a advertência para quem não segue de perto a palavra dos apóstolos. Irmão, quem segue a palavra da verdade de perto, tem constância, firmeza e nunca será vítimas de engodos. Se você faz imersão na palavra, se você, ama a palavra, você dorme ouvindo a palavra, acorda ouvindo com a palavra, você durante o dia todo, você usa a palavra para viver, irmãos, eu tenho certeza, quando vem uma palavra diferente, você sente o cheiro, você sente o sabor diferente, você diz, eu não caio nessa, isso é engodo, é uma isca que alguém lançou, eu não vou cair nessa isca, tá?